Olá, aqui é o Léo Silva, eu sou psicólogo e professor. Nesse vídeo eu quero discutir contigo algo mais específico de psicólogos clínicos e de estudantes de psicologia. São alguns dilemas que eu tenho escutado nos últimos meses e que eu quero ver se faz sentido para ti, porque eu acho que isso é bem importante para a gente trazer como pauta, para discutir, para a gente poder se ajudar e trazer isso como uma reflexão, quem sabe, para a nossa profissão. Vem comigo. Bom, desde o meu manifesto, que foi uma live que eu fiz em agosto, onde eu pude falar sobre alguns dilemas que eu estava enfrentando e do quanto a minha ausência de redes sociais e de uma forma mais profunda de introspecção e de reflexão, o que resultou nesse manifesto, eu falei um pouco sobre isso. Eu venho deixando bem claro da importância da gente começar a investir muito mais no nosso ser terapeuta, na pessoa do psicólogo, da psicóloga clínica, que além de todas as teorias, os conhecimentos que tem, é aquela pessoa que sustenta, que ancora, que dá a base para os atendimentos. E os atendimentos clínicos que são muito mais complexos que simplesmente a gente falar ou ouvir os nossos clientes, nossos pacientes. Bom, a gente tem, enquanto, agora especificamente, falando em psicologia, a gente tem uma formação, nas palavras de pessoas que eu venho ouvindo ultimamente, uma formação muito dura, com muita... Há uma separação, digamos assim, já desde o início da nossa formação, daquela ideia de que nós somos seres neutros, que a gente não pode influenciar no processo. Então parece que a nossa pessoa de terapeuta nunca pode ser falada, nunca pode ser conversada. Ao ponto de a gente chegar e dizer, bom, se tu quer trabalhar com clínica, existem essas teorias, essas abordagens, essas linhas teóricas, e tu deve segui-las. Né? Então, se aquela que faz mais sentido para ti, uma que é, por exemplo, mais científica, que vai vir já com todos os conhecimentos, diagnósticos e etc., vai te ensinar como trabalhar, bom, se tem a ver contigo, tu quase como pega aquela fonte de conhecimento e tu começa a seguir essa fonte de conhecimento. Mas junto com essa ideia da gente poder quase ser um seguidor de uma linha teórica, de uma abordagem, veio uma ideia de que a gente tem que ser fiel a ela, que a gente não pode misturar, e que se a gente mistura a gente não está sendo um bom profissional. E aí já começa uma série de dilemas desde a nossa formação, e não sei o quanto tu sentiu isso como eu senti, e eu escuto até hoje. Essa dificuldade de integrar conhecimentos. Acabar separando também o nosso conhecimento em psicologia em teorias diferentes, em especialidades diferentes. E parece que se tu gosta de humanismo, tu não pode gostar de TCC, porque a TCC não tem nada a ver, então a gente não pode misturar. Né? Ou se não, psicanálise é um sistema já fechado, que se completa, então ela não dialoga com outras abordagens. Então a gente vai aprendendo isso. Claro que isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com o nosso estilo. Então, se uma dessas abordagens te completa, se ela fecha com o teu sistema de crenças, ótimo, ela vai fazer sentido para ti, tá ok. Mas a grande questão é que não nos prepararam e não deixaram isso em aberto. Coisas do tipo, ok, essas linhas teóricas, essas abordagens, são diferentes formas de conhecimento, mas por que será que tu não pode misturar elas? A ponto de a gente se sentir até culpado, né? Eu lembro quando eu estava montando a minha intervenção no doutorado, e essa intervenção tinha que ser muito curta, com poucas sessões, porque era para a saúde pública. E eu fui estudar TCC e montei uma intervenção, obviamente com a ajuda de outros terapeutas especialistas na área, mas eu montei e validei uma intervenção em TCC, que a princípio não tinha a ver com a minha escolha, que é humanista existencial. Bom, aprendi várias coisas muito legais durante o meu doutorado, montando essa intervenção, e hoje eu uso algumas dessas técnicas e questionamentos, enfim, da TCC até hoje no consultório. Aprendi depois psicologia do trauma, aprendi a lidar com o corpo, a olhar o corpo, juntando a simbologia com a fisiologia, isso tudo faz parte do meu fazer no consultório. Então, assim como eu tinha já um certo desconforto desde
da nossa, né, graduação, que, olha, eu não sei se eu quero ser tão fiel assim a uma teoria, eu acho que essas duas dialogam, eu queria pegar um pouquinho de uma e um pouquinho de outra, e por que não? Eu não sei se tu sentiu isso também, mas a gente se sente culpado por fazer isso. E uma das razões pelas quais a gente se sente culpado não é somente a separação de ciência, da neutralidade do sujeito, é também que em nenhum momento da nossa formação a gente trabalhou o self do terapeuta, ou o nosso autoconhecimento. Esse processo que deve estar sempre sendo trabalhado, como eu digo sempre, em paralelo ou integrado à nossa profissão. Ninguém nos ensinou que, ok, é interessante a gente buscar a parte técnica, os cursos de formação, as extensões, as especializações, mas tão importante quanto é entender o quanto isso faz sentido para ti, o quanto dentro da tua personalidade, o teu jeito de ser e o jeito que tu gosta de atender, talvez deva haver um diálogo um pouquinho maior e mais flexível entre as fontes de conhecimento, porque é isso que elas são. As abordagens e as técnicas em psicologia são fontes de conhecimento. Elas estão à nossa disposição. E a gente tem dificuldade de enxergar isso. A gente quer ser fiel, a gente foi ensinado a não misturar, fica culpado por causa disso. E também não se trabalhou em aspectos profundos da nossa existencialidade enquanto terapeutas. Eu estava conversando com uma colega que teve uma formação psicanalítica e ela dizia, depois que eu comecei a fazer yoga, eu comecei a abrir a minha mente e comecei a perceber que aquele jeito de atender que a psicanálise me ensinou não servia mais. A minha formação foi muito dura, essa foi a palavra que ela utilizou. Só que eu me sentia muito culpada porque eu queria começar a fazer diferente, só que eu não sabia como. Então esse é um outro aspecto que não nos ensinaram, que a gente vai mudando com o decorrer do tempo, que nós somos pessoas que estamos dentro de um processo de desenvolvimento, onde as coisas vão também mudando de sentido, onde abordagens, técnicas e posicionamentos que antes não faziam sentido passam a fazer de acordo com algum momento da vida que a gente está passando. E por que não integrar tudo isso? É óbvio que muitas teorias elas têm paradigmas, elas têm epistemologias bem diferentes uma da outra, que fica realmente quase impossível conciliar. Sim, eu entendo, então tem essa parte do conhecimento que aí fica mais complicado. Mas não é isso que deve dizer o que dá para juntar ou não. É o teu self, é o teu ser, é o que tu sente, que pode ser interessante naquele momento. É o que tu sente dependendo da demanda que teu cliente está trazendo. De acordo com a situação, com o contexto, o que será que é mais interessante ser trabalhado? Porque daí a psicologia passa a ser, ou de uma doutrina onde a gente tem que seguir, passa a ser mais uma das diversas fontes de conhecimento. E dentro da própria psicologia, nós temos uma prateleira enorme que a gente pode ir lá e se servir daquilo que faz sentido para a gente e que faz sentido também de acordo com o cliente que a gente está trabalhando. Se tivessem dito isso para mim lá na minha formação, eu talvez ia ficar muito mais tranquilo em passar esses 20 e poucos anos de clínica, sendo mais eu mesmo, mais natural, mais espontâneo, ouvindo mais internamente a minha intuição, me permitindo trabalhar com outros aspectos mais sensíveis do meu ser, que eu negava, não dava bola, dizia que isso não era psicologia, ou encaminhava para uma outra pessoa porque eu não teria condições de trabalhar com isso. Então eu gostaria de ter ouvido isso que eu estou falando para vocês agora, quando eu estava lá na graduação. Talvez ia me poupar algum sofrimento, alguma culpa. E talvez hoje eu penso diferente, porque a minha trajetória é única, eu penso diferente em algumas colegas que muitas delas até acabam abandonando, saindo do conselho de psicologia, porque querem fazer essas práticas que agora são diferentes da formação, que querem integrar o seu reiki, querem integrar suas práticas mais espirituais, que não são legitimadas pela psicologia, querem fazer essa integração. Então talvez isso seja o caminho para alguns de nós,
onde a psicologia não é mais a única fonte e que não faz mais sentido ficarmos presos dentro de somente uma abordagem, de um jeito de fazer, onde a psicologia, enquanto profissão, não precisa ser a única forma de manifestação do nosso ser. Então talvez a gente precise fazer isso. Ou talvez com uma outra colega, trabalhar de uma forma dissociada, onde a gente tem dias no consultório para trabalhar como psicólogo, onde a gente anuncia, fala sobre isso, e outros dias onde a gente é simplesmente psicoterapeuta, onde a gente pode utilizar qualquer técnica, porque o que muda é o nome. Mas pelo menos assim a pessoa se autoriza a trabalhar com o que gosta, com o que quer. Então a gente tem aqui diferentes formatos, e o meu formato que eu adotei para trabalhar, inclusive já fiz um vídeo sobre isso, que é trabalhar com uma psicologia, digamos, mais integrativa, mas fazendo aquilo que é do psicólogo no consultório, mas aberto à experiência, entendendo as sutilidades ou as sutilezas de campos mais sutis, podendo trabalhar com outras formas de conhecimento que não são só da psicologia. E quando eu sinto essa demanda, eu encaminho para a minha equipe, para as pessoas com quem eu trabalho. Então quero deixar um recado assim bem enfático para vocês, né? Nós somos seres acima de tudo. A profissão não nos define. A profissão é um conjunto de conhecimentos que em determinado momento histórico, dito como científico ou não, está à nossa disposição e não nós à disposição desse conhecimento. Durante a vida, o nosso ser vai sendo trabalhado, coisas mudam de sentido, nós vamos nos trabalhando e as nossas crenças vão mudando, logo aqueles conhecimentos que a gente foi, enfim, né, aprendendo de uma maneira, agora tem outro significado, tem outra profundidade. Alguns eu quero abandonar e alguns eu quero integrar. E por que não? Se é preciso tu se desvincular do conselho, se essa é a tua hipótese, por que não? Se talvez tu queira trabalhar com o meu trabalho, com o time onde eu encaminho, por que não? Mas talvez o mais importante seja ter essa reflexão, que o conhecimento está à nossa disposição e não nós do conhecimento, e que quanto mais eu conseguir fazer essa integração do meu ser, daquilo que faz sentido para mim, do que é mais natural, que é mais espontâneo, do que está mais alinhado com os meus valores, e eu puder colocar isso à disposição do meu cliente, não só eu vou ser uma pessoa muito mais feliz trabalhando, mais conectado com o meu bem-estar, como eu também vou ter muito mais legitimidade para fazer o mesmo com os meus clientes no consultório, e isso vai fazer toda a diferença na relação terapêutica. Tomara que tenha feito sentido para ti essas reflexões. Eu gostaria de abrir muito esse espaço, que a gente possa conversar sobre esse assunto, um espaço também que a gente possa se acolher enquanto profissionais. São dilemas que a gente vem, muitos de nós, enfrentando desde a nossa graduação, e também como terapeutas experientes. Então que a gente possa ter esse espaço aqui, para a gente poder discutir sobre isso, falar sobre diferentes manejos, o que vocês têm feito enquanto estratégias para poder se adaptar a essa situação, sobre o que é da psicologia, o que não é, o que vocês têm feito. Estou curioso para ouvir vocês sobre isso. E se esse vídeo fez sentido, lembra de compartilhar com outros colegas, com estudantes de psicologia, que isso pode fazer toda a diferença para a formação, para a tranquilidade, para a qualidade de vida, para o bem-estar de terapeutas e psicólogos que vão escolher aí a sua profissão, né, atendendo pessoas, estando à disposição dos outros. E lembrando que toda semana também tem conteúdo sobre esses assuntos, sobre autoconhecimento, principalmente do ponto de vista do terapeuta, aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.